Você já ouviu falar de um homem que foi tão cruel em vida que nem a terra quis aceitar seu corpo após a morte? Essa é a história do corpo seco, uma das lendas mais assustadoras do folclore brasileiro. Contada principalmente nas regiões sul e sudeste do Brasil, essa história atravessou gerações, sempre deixando um rastro de medo por onde passa. Ninguém sabe exatamente quando começou, mas dizem que ela tem raízes no século XIX, misturando religião, medo e castigo eterno. Tudo começa com um homem que, desde jovem, era conhecido pela sua maldade. Ele não tinha piedade de ninguém. Batia nos pais, judiava dos animais e zombava da fé das pessoas. Quando cresceu, ficou ainda pior, violento, egoísta e completamente sem coração. Ele era do tipo que, se pudesse, vendia a alma só para ver alguém sofrer. Rejeitava a igreja, cuspia nos padres e dizia que não acreditava em céu nem inferno. Com o passar dos anos, esse homem ficou doente, mas nem assim se arrependeu. Recusou extrema unção, xingou os vizinhos que tentaram ajudá-lo e morreu sozinho, sem amigos, sem família, sem perdão. Quando o levaram para ser enterrado, começou o verdadeiro terror. O padre que foi rezar por ele disse que sentia um peso estranho no ar, como se algo demoníaco estivesse por perto. E foi aí que tudo começou a dar errado. Durante o enterro, o céu ficou escuro. Os corvos apareceram em bando e o caixão parecia mais pesado do que o normal. Os coveiros diziam que ouviram arranhões vindos de dentro do caixão. Alguns falam que viram o defunto se mexer. O padre, assustado, interrompeu a cerimônia e se recusou a continuar. Disseram que o próprio solo do cemitério recusou o corpo, pois por mais que cavassem, o buraco se enchia de água ou pedra. O corpo foi levado embora e nunca mais foi visto. Desde então, começou-se a falar do corpo seco. Um cadáver que nunca se decompôs, que vaga por aí como uma alma penada, seca e retorcida, procurando abrigo que nem o céu nem o inferno quiseram dar. Mas o que realmente aconteceu depois disso? Quem viu esse ser? E o que ele faz quando encontra alguém sozinho na estrada? Tempos depois do enterro fracassado, começaram os relatos. Pessoas diziam ter visto uma figura alta, magra, praticamente só pele e osso, andando pelas matas à noite. Os olhos eram fundos, brilhando como brasa, a pele seca como madeira velha. O mais assustador, ele não fazia som ao andar, deslizava pelo chão, como se não tocasse a terra. Os animais ficavam agitados e os cães latiam desesperadamente na presença dele. Uma senhora idosa, moradora da região rural de Minas Gerais, afirmou ter visto o corpo seco parado em frente à sua casa. Ela disse que ele ficou lá por horas, sem se mexer, apenas encarando a porta, como se esperasse alguém sair. Quando seu filho abriu a janela, a criatura desapareceu num estalo seco. Mas na manhã seguinte, todas as plantas do quintal estavam mortas e um cheiro podre impregnava o ar. Outro relato veio de um caminhoneiro que fazia entregas no interior de São Paulo. Era madrugada quando ele viu uma figura andando pelo acostamento. Achou que fosse um pedestre e reduziu a velocidade. Mas quando iluminou com os faróis, viu que aquilo não era humano. A pele era cinzenta, os dedos eram longos como garras e o rosto sem expressão. O caminhoneiro acelerou, mas por quilômetros sentiu como se algo o observasse. A história se espalhou como pólvora e os moradores começaram a evitar sair à noite. Muitos passaram a rezar com mais frequência, pedindo proteção contra o corpo seco. Igrejas começaram a realizar missas de exorcismo e bênçãos nas casas, tentando afastar a entidade, mas ele sempre voltava. Dizem que o corpo seco aparece onde houve muita maldade, como se fosse atraído pelo pecado e pela dor. Místicos e espiritualistas afirmam que o corpo seco é um tipo de alma penada, mas muito mais poderosa. Ele não só assombra, mas também enfraquece o espírito das pessoas ao redor.
Pessoas que tiveram contato com ele passaram a ter pesadelos, doenças misteriosas e até surtos de loucura. Há quem diga que ele se alimenta da energia espiritual dos vivos. Mas será que essa criatura é só uma metáfora para o remorso? Ou ele realmente existe? Prepare-se, porque agora vou te contar o caso mais assustador envolvendo o corpo seco. No ano de 1997, em uma pequena cidade do interior do Mato Grosso, um sitiante chamado Ambrósio viveu um dos relatos mais aterradores da lenda do corpo seco. Ambrósio era um homem simples, mas conhecido por ser grosso, violento e beberrão. Vivia brigando com os filhos, espancava os animais e não deixava ninguém entrar em sua propriedade. Muitos diziam que ele não tinha alma. Certa noite, uma forte tempestade caiu sobre a região. Ouvia-se o barulho do vento, dos galhos quebrando, e no meio da ventania um lamento estranho. Os vizinhos ouviram gritos vindos da casa de Ambrósio, mas ninguém teve coragem de ir lá. Na manhã seguinte, encontraram a casa revirada, com portas abertas, móveis quebrados e marcas de unhas nas paredes. Ambrósio havia sumido. O mais estranho é que não havia sinal de luta. Apenas marcas no chão, como se algo tivesse arrastado o homem até a floresta. O cheiro que ficou no ar era insuportável, como carne podre misturada com terra molhada. Uma semana depois, um grupo de buscas encontrou um corpo no meio da mata. Mas não era bem um corpo. Era uma carcaça ressecada, ainda vestindo as roupas de Ambrósio, com o rosto deformado pelo terror. O legista disse que nunca tinha visto nada igual. O corpo estava seco, como se tivesse sido drenado por dentro. Nenhum sangue, nenhum fluido. Era como se alguém tivesse retirado tudo que dava vida àquele homem. A notícia correu pela região e muitos afirmaram que foi o corpo seco que o levou. O mais estranho é que, após esse episódio, vários animais da fazenda morreram misteriosamente e os pastos ficaram estéreis. A fazenda foi abandonada e ninguém mais ousou entrar lá. Até hoje, dizem que à noite ainda se ouvem sussurros vindos das ruínas da casa. Alguns juram que veem uma figura magra observando à distância, e sempre que alguém tenta se aproximar, uma ventania surge do nada, como se fosse um aviso: não se aproxime. Segundo antigos religiosos e estudiosos do folclore, o corpo seco é mais do que uma alma perdida. Ele é um aviso, uma maldição viva, um lembrete do que acontece com quem rejeita tudo e todos. Ele vaga pelo mundo, sem descanso, condenado a sentir sede, fome e frio, mas sem nunca conseguir saciar nada. O que o mantém vivo é o ódio, ódio de tudo que respira. Muitos médiuns dizem que já viram essa criatura em sessões espíritas, como uma sombra que não quer ser enviada à luz. Ela se recusa a ser ajudada, não aceita perdão e tenta se agarrar aos vivos, como se quisesse sugar a vida deles. Dizem que, em alguns casos, o corpo seco possui pessoas fracas espiritualmente, causando surtos de violência e crueldade sem explicação. Curiosamente, em diversas partes do Brasil, lendas semelhantes ao corpo seco aparecem com nomes diferentes. Em algumas cidades do interior de Goiás, ele é chamado de Homem do Breu. Em outros lugares, é visto como um servo do diabo, uma espécie de colecionador de almas perdidas. Mas em todas as versões, o padrão é o mesmo: alguém tão mau que nem a morte o aceitou por completo. Para se proteger do corpo seco, os antigos diziam para manter uma vela acesa em casa, rezar salmos e nunca deixar rancor se acumular no coração. A fé, segundo os mais velhos, é a única proteção real contra essa entidade. Mas há quem diga que se ele estiver determinado a levar alguém, nada pode impedi-lo. Ele aparece, observa, espera. E quando chega o momento, arrasta a alma da vítima com ele para a escuridão. Essa é a lenda do corpo seco, um ser condenado pela própria maldade que nem a terra, nem o céu, nem o inferno quiseram aceitar.
uma sombra viva que continua vagando pelas matas, estradas e ruínas do Brasil, procurando por mais uma vítima. Se um dia você estiver sozinho e sentir o ar gelar de repente, talvez ele esteja por perto.